Então, boa noite a todos e a todas. Estamos dando continuidade às comemorações do aniversário da Movimentos 40 anos. Esta é a nossa 7ª live. Temos hoje como convidado o mestre Márcio, da Capoeira Escola de Santos. Vou fazer uma leitura breve do longo currículo do mestre aqui, vou sintetizar aqui, para passar a palavra para o mestre Parada. Natural de Santos, o mestre nasceu em 1978. É casado e tem 3 filhos. Mestre de capoeira pela Associação de Capoeira Movimentos, formado em mestre Parada em 2011. Tem pós-graduação, tem mestrado em educação, licenciatura em educação física, e, grosso modo, as especializações dele são na área de fisiologia do exercício, treinamento desportivo, esportes adaptados e psicomotricidade. O mestre é docente em diversas universidades, dentre elas a Universidade Metropolitana de Santos, Universidade de Santa Cecília, a UniBR de São Vicente, docente também na educação básica, no Escola Progresso de Santos, e coordenador do projeto Capoeira Escola, metodologia Capoeira para Todos. O mestre foi agraciado já com diversos títulos, diversos prêmios, aliás, dentre eles Comunidade em Ação, em 2011 e 2015, o Prêmio Consciência Negra em 2011, Gente que Faz em 2012, dentre outros. E também, eu não estou vendo aqui, mas o Berimbau de Ouro na Bahia, né? O mestre, então, tem uma longa experiência, eu não vou me deter aqui, tem diversos prêmios aqui, a atuação profissional do mestre, então, depois, quem tiver maiores curiosidades, pode entrar em contato com o mestre, faz um trabalho excepcional de referência, né? E na hora da sua apresentação, mestre, por favor, falar das instituições que o senhor faz parte aí. Vou passar a palavra posteriormente para o mestre Márcio. Fique à vontade, mestre Parada, por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Obrigado, mestre Márcio, aí, pelo atender o nosso pedido aí. E a palavra é toda sua. Muito obrigado, viu? Aquele abraço, vamos junto. Boa noite, meu mestre. Uma satisfação imensa fazer parte dessa família Movimentos. Queria cumprimentar meu querido irmão e um dos meus ídolos, mestre Ribas. Ele sabe que não é demagogia. Outro grande ídolo, meu querido irmão, professor Rogério, Gogó de Ouro. Querido Paradinha, grande flecha aí, hoje o braço direito do mestre aí na cidade, Itaém. Tem alguns alunos nossos aí, professor Luque, professor César, muito legal, e os demais amigos que eu vou conhecer hoje, vou ter esse enorme prazer. Bom, esse convite que foi feito a gente é com o maior prazer, porque fazer parte da história da Associação de Capoeira Movimentos é uma honra, né? Uma associação que realmente mudou o conceito da capoeira na cidade, na região, e depois se espalhou pelo mundo. Então, a gente é agraciado em ter um mestre que tem tantas capacidades físicas e intelectuais. Então, é muito bom que a gente tenha essa possibilidade de contribuir um pouquinho, né, do que a gente pode transferir de saberes, já que o mestre sempre foi muito eloquente em todas as possibilidades de educação. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar uma tela aí com vocês. Aí, Paradinha, eu não vou conseguir mais, como administrador, ir colocando as pessoas, aí fica para você essa missão, tá bom? Com licença, pessoal. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho, a tela inteira. Peraí, compartilhar. Licença, só para anunciar o nosso irmão Bento, da Capoeira Aruanda, aqui de Minas Gerais, chegou aí também. Seja bem-vindo, Bento. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aí. Muito bem, muito bom. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Muito bom, gente. Então, o convite aí do nosso querido mestre, estamos aí juntos, e a ideia é que a gente fale um pouquinho de uns benefícios que a capoeira pode proporcionar para todos os segmentos.
Essa pesquisa é uma pesquisa que eu continuo fazendo. Eu aprendi sobre esse assunto quando eu estava cursando na Faculdade de Educação Física de Santos. O nosso querido irmão também, que frequentou a Movimentos, professor, mestre, professor e doutor Marcelo Airas. Foi ele que me passou essa aula, e aí eu desmembrei para o lado da capoeira. Muito bem, vamos passar para o próximo slide. Muito bom. Quando a gente fala um pouquinho de inteligência e de eficiência, logo remete ao conceito daquele cara que é muito gênio, uma pessoa que tem muitos saberes, que vai muito bem na escola, ou que tem uma boa clarividência em relação à sua vida. Então, a inteligência e a eficiência, elas estão bem harmonizadas. E na capoeira não seria diferente. Um capoeirista que sabe utilizar a inteligência para ter eficiência no seu dia a dia, no seu cotidiano de roda, ele com certeza vai ter um destaque maior. E quando a gente fala, né, de eficiência e inteligência, eu não consigo, né, descrever o quão a Associação de Capoeira Senzala, nos tempos áureos, e principalmente a Movimentos, nos possibilitaram essa inteligência no jogo e essa eficiência na capoeira. Acredito que a maioria que está aqui, como o próprio Rogério, principalmente o Messi Ribas, que, né, tem uma grande vivência nas rodas e conseguiu demonstrar toda essa categoria de jogo, onde a gente ia, a gente, né, sempre lidou bem com qualquer estilo de jogo. Então, se o pessoal tinha jogo mais de Angola, mais cadenciado, a gente estava preparado. Se a gente ia para, por exemplo, uma capoeira mais regional, a gente tinha jogo para isso. Uma capoeira que, de repente, era um pouquinho mais com controle corporal sinestésico, alguns movimentos de acrobacia, a gente estava preparado. Então, era jogo de dentro, a capoeira santista, né, que hoje é o nome da academia do Messi Ribas, nos possibilitou isso, em ter um jogo inteligente, né? Em nenhum momento a gente fazia alguma acrobacia sem objetivo, sem a finalidade ou de fugir ou de atacar. Isso sempre foi um ensinamento que o nosso mestre deu, né? Então, a inteligência e a eficiência estava sempre colocada à prova em qualquer situação. Como o próprio mestre estava falando aqui, alguns que estavam aqui na live, sobre as músicas, né? Então, a gente sempre cantava com algum objetivo de provocar alguém, ou de avisar, ou de mexer com o público. São vários tipos de inteligência que a gente vai ver e trocar essa experiência à noite de hoje, tá bom? Muito bem. Essas inteligências são passadas principalmente pelos nossos griots, pelos nossos mestres, né? Griots vem de um termo da África Ocidental que tem a ideia de aquele que transmite histórias, conhecimentos, os rituais, né? E os nossos mestres têm muito isso. Eu queria destacar essas 3 frases, que são do Mestre Sombra e do Mestre Parado, e para realmente entender o tamanho da inteligência desses grandes mestres que a gente tem ainda, né, vivos, e com certeza eles já estão deixando grandes legados. O Mestre Sombra tem lá na sua academia uma grande linha de pensamento, que nas senzalas são várias expressões de um mesmo rosto. Então, você percebia isso quando vinha o Mestre Parado e o Mestre Lima, que sempre honraram a academia e sempre os desafios que tinham na senzala, eles conseguiam sobrepor, né? Visitas que às vezes tinham um jogo mais apegado, você tinha o Mestre Valtinho com controle corporal sinestésico, assim como o Beija-Flor, você tinha uma expressão das mulheres como a Sílvia e outras, o próprio Mestre Sombra tinha outro jeito, né, de ser, não era possível que, né, sem a visita de grandes capoeiristas de São Paulo, como Valdenor, Besouro e outros, eles foram se moldando e produzindo uma capoeira que só Santos tinha, que era esse jogo, né, sem sobrenome, né, e com bastante conteúdo. Um dia,
o mestre Sombra numa clínica lá no Sesc, em Santos, em 1995, clínica de capoeira de Santos, ele falou essa frase: a capoeira é a necessidade de cada um. E aquilo mexeu comigo de uma maneira, eu estava apenas no cordão amarelo, e eu, caramba, Nossa Senhora, que coisa interessante, né? Então quer dizer que eu não preciso apenas pensar na capoeira como performance, ou com um rato de academia, ou como... Poxa, então eu posso possibilitar a capoeira para outras pessoas, para outros segmentos. Então a pessoa pode trabalhar a capoeira como uma terapia, como um exercício físico completo, como uma parte de sociabilização, inclusão. Então aquilo me fez um link com a faculdade que eu estava cursando, estava entrando na faculdade, né, na FEF, entrei em 96, e eu comecei em todas as matérias, eu comecei a ser o cara chato da FEF, tanto que meu apelido era Capoeira. O pessoal não me chamava de Márcio, era o Capoeira, 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 que era tão chato. Eu estava lá na aula do professor Dirceu Leal, Buru, o passe e recepção do basquete. Então, quando você faz um passe, você faz um avanço da perna, né? Um afastamento póstero anterior. Quando você recebe o passe, você dá um passo para trás, que é o afastamento anterior posterior. Eu ficava gingando, o Guru dava risada, né? Que eu recebia a bola, colocava o pé para trás. Trocava de pé. Ele falou: olha, rapaz, até que dá certo isso. Então, a gente, tudo que era relacionado com a prática do exercício físico, eu inseri a capoeira e fiquei, assim, utilizando os conceitos teóricos na minha prática no projeto Capoeira Escola, que a gente criou também naquele ano. E o mestre Parado, ele me falava assim sempre: olha, Márcio, a capoeira deve visar sempre a formação do cidadão. Se ele vier a ser um grande atleta, um grande performático, beleza. Mas a minha preocupação com vocês é que vocês sejam cidadãos íntegros. Tenham sua família, tenham seu recurso financeiro de uma maneira honesta, equilíbrio com a família. Então, isso realmente só podia partir de pessoas que têm muita inteligência, né? Então, mais uma vez, aqui na frente de todos vocês, a minha gratidão mais que eterna para esse mestre, para esse pai que eu tive e que me inspirou e me inspira até os dias de hoje. Deixa eu passar para o próximo slide. Pronto. E aí, quando eu estava cursando a faculdade, nessa aula do Marcelo Ayrans, que também frequentou muito a movimentos, ele me apresentou esse psicólogo, que também chegou na questão neurológica, o Howard Gardner, né, que é americano, e ele criou uma teoria na década de 80, que depois foi se aprofundando, que é a teoria das inteligências múltiplas psicomotoras. E eu vejo muito isso, né, nas várias expressões que a senzala tem e que a Movimentos teve. Eu peguei a década de 90, né? O mestre Parada pegou a década de 70, o mestre Riba já começou a pegar a década de 80. Então, eu posso falar do que eu presenciei, mas eu tenho certeza que o mestre Ribas, o Rogério, o próprio mestre Parada podem falar depois e ressaltar em cima dos nossos comentários. Muito bem. O Gardner, ele quis colocar que não era só inteligente quem tirava boas notas da escola. Isso possibilitou o olhar do educador, tanto de licenciatura, pedagogia ou a própria educação física, que não é bom só aquele cara que tira boas notas, o CDF da turma. É também, por exemplo, quem tem muita inteligência corporal sinestésica. Foi a primeira inteligência que ele destacou, né? Coloquei até uma foto do mestre Ribas e do Ribinhas, né, que quando eu entrei na capoeira, eu olhava esses irmãos e falei: nossa senhora, que é absurdo o que esses caras fazem com o corpo. No jogo que eles demonstravam sempre, ali eles mostravam exemplos de resistência muscular, flexibilidade, força, agilidade, mobilidade, coordenação motora. Realmente era lindo de ver, né? E tenho certeza que eles se esperaram no mestre Eduardo, que foi meio que o mentor do mestre Ribas para chegar lá na Movimento. Então, além deles, o próprio Gustavo Neguinho, o Birimbau, e tinha muita gente na Movimentos que tinha muita inteligência corporal, né? Você vê uma ginasta artística, ela tem tudo isso,
no solo, né? Se tem elementos de força, resistência. Então, também é inteligente. E a capoeira, ela tem muito isso. Domina o corpo, né? A gente domina muito o corpo e tenho certeza que aquele que utiliza a capoeira numa preparação física de outras modalidades vai ter um artefato a mais em possibilidades de performance. Hoje em dia, a gente tem crianças que não tiveram a felicidade que eu tive, que o Messi Parada teve, que o Rogério teve, por exemplo, da gente brincar na rua. Pô, eu joguei taco ali no Macoco, no Ibaré, onde eu vivi, Polícia e Ladrão, tinha o time da rua, né, o Caixote. Eu tive essa felicidade, meus filhos não tiveram, né? A mobilidade urbana, que aumentou os carros na rua, a violência urbana, prejudicou a vivência motora, aumentou a obesidade, e a tecnologia também corroborou com essa questão. A criança não tem mais uma habilidade que tinha antigamente. As gerações, né, da 2000, 2010, 2020, não é a mesma. Então, você vê, às vezes, uma iniciação esportiva, era muito interessante a gente oferecer trabalhos com a capoeira para melhorar as performances no futebol, no basquete, no handebol, na natação. Ao longo dos anos eu tive alguns trabalhos assim. Uma pena que a gente não tem tantos estudos para aprofundar, e aí fica a dica para alguns amigos que queiram compartilhar alguns artigos, que a gente tem que escrever alguma coisa, porque é só com a ciência que a gente vai ganhar o valor que a capoeira merece. Na inteligência espacial, a gente percebe que a capoeira ela tem demais isso, né? Olha o nosso querido Messi Parada, já voltando de um martelo, ou indo para o martelo, né? E ele era um cara que, nossa, acho que o Ribas pode falar até mais que eu, como era a performance do mestre, né? Voltada para a técnica de chute. Eu nunca vi, e olha que eu conheço muito karateca, taekwondista e outras artes, uma pessoa com tanta técnica para raio de ação, para performance, né? Eu tive, posso falar que eu tive a felicidade de receber um martelo de estalo no nariz uma vez no Gonzaga, não lembro nem o nome da academia, depois que o Messi saiu da Floriano Peixoto, a gente foi para uma academia ali na Jorge Tibiriçá, eu acho, não lembro o nome da rua, e ali teve uma hora que eu vacilei. Ele deu um martelo, só que eu não esquivei direito, só fingi, porque eu voltei, ele voltou, e realmente a capoeira ela trabalha essa inteligência espacial, né? Quantas e quantas meia-lua de compasso a gente combinava de fazer juntos, né? Nós que éramos a movimentos, e ficava um jogo muito bonito de noção espacial, né? Olha o tamanho da roda que se jogava no movimentos. Olha o tamanho da roda que é pintada na academia do Messi Ribas. Então, a gente precisa dessa noção espacial. Isso vai favorecer, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, uma orientação espacial maior, uma pessoa idosa em ter mais equilíbrio. A capoeira vai ter várias valências e desenvolver essas inteligências. E a gente vai medir, né, e entender que a biomecânica está muito presente na capoeira, né? A vantagem mecânica que a gente aprende tanto aí com o mestre Diomar Pinto Guedes ou Marquinhos, que eles falam muito bem disso, a capoeira ela é para todos, porque ela é tão magnífica que, por exemplo, Messi Parada, o Fabião, acho que eu também, pela altura, a gente sabia usar a perna e deixar o nosso adversário um pouco mais longe. Era só a gente não levantar tanto a perna, botar lá na linha do quadril, que dificultava devido ao nosso braço de potência, né? Uma alavanca interpotente. Já a gente tinha o Cícero Tatu, o próprio Valtinho, o Beija-Flor, o próprio Ribas, que é um pouco menor, que a vantagem mecânica deles de esquivar é maior, né? Então, é o exemplo que o Dilmar sempre dava, né? Você vai fazer uma rosca direta com o bração de vocês, é muito mais trabalhoso chegar lá um anãozinho e fazer um simples movimento que é muito mais rápido. Então, a vantagem mecânica está toda hora na capoeira, e isso tanto para os movimentos acrobáticos, né, de controle corporal, como para os chutes e as esquivas. Na inteligência contextual, também é inteligente aquele cara que tem muita memória, memorização de datas e acontecimentos históricos. Então, poxa, o mestre ele não esquece dos aniversários de ninguém, sei que ele anota na agenda, mas ele já reforça, ele
quantas músicas que o mestre, né, conhece, nos ensina e lembra do passado, próprios acontecimentos, né, que ocorreram. E ele é um cara que lê muito, né? Então, toda hora ele está nos ensinando. Um exemplo para a gente entender mais assim na mídia brasileira, Jô Soares, que a gente perdeu, né? Era um cara que, quando ele ia entrevistar alguém, parecia que ele sabia mais do assunto do entrevistado do que o próprio entrevistado. Então, ele tinha muito isso, né? O próprio Milton Neves, no futebol, o cara fala o nome de vários jogadores de futebol de várias épocas de determinados times. E eu tenho um aluno que tem muito uma dessas inteligências, que é o Luiz Patrick, né? Não sei se alguns conhecem, que é deficiente visual. Ele pega datas, acontecimentos e lembra, né? E ele tem autismo, né? Então, para a gente entender que a capoeira é para todos. Então, a gente vai trabalhar a inteligência contextual na capoeira com a linha do tempo da história do Brasil, a geografia, né? Desde a época do que é a escravidão, nas grandes civilizações, até a época do Brasil colonial, e assim por diante. A gente trabalha demais, e a capoeira é a maneira mais interessante de eu trabalhar a interdisciplinaridade na escola, que é a legislação da 10.639 e 11.645, que é a obrigatoriedade de ensino afro nas escolas. Eu vou gerar essa inteligência porque a criança passa 4 horas e meia sentada ouvindo o professor ou preenchendo uma apostila. Eu tendo capoeira na grade curricular da escola, eu vou favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Essa criança vai aprender, por exemplo, num pega-pega da capoeira que o mestre Gladson criou, que o capitão do mato está tentando capturar os negros escravizados que fugiram na direção do quilombo. E outras brincadeiras que a gente criou, que a gente reproduzia, o coelhinho sai da toca, a gente transforma em escravo, sai do quilombo. Então, dava para a gente contextualizar demais dentro da quadra. A criança aprende na quadra. A minha tese de mestrado, a minha dissertação, foi justamente isso. A capoeira como ferramenta interdisciplinar dos anos iniciais do ensino fundamental. A gente entrevistou 150 crianças que tiveram aulas de capoeira uma vez por semana dentro do currículo e melhoraram seu rendimento escolar em ciências sociais, ciências biológicas, até mesmo língua portuguesa, por causa das músicas que a capoeira desenvolve. Pessoal, se eu estiver muito rápido, se eu tiver, por favor, podem atrapalhar a minha fala e somar também. A inteligência musical, a capoeira é a única arte marcial que desenvolve esse conceito. Não é só inteligente aquele que conhece alguma música ou outra. Poxa, melodia é muito difícil desenvolver juntamente com ritmo, com compasso, né? Como que a gente pode, né, descrever grandes gênios da música, como Sebastian Bach, Mozart, entre outros, né? Os caras faziam sinfonia que envolvia orquestra, né? Os instrumentos, eles se harmonizam. A bateria de instrumentos da capoeira, apesar de terem mais instrumentos de percussão, ela funciona dessa maneira, né? O berimbau, as suas variações, a combinação entre um berimbau e o outro, a ladainha, o canto. Quem melhor para a gente homenagear que o Rogério Gogó, que está aqui nessa live, que não é só um grande cantador, mas é um grande instrumentista, toca demais todos os instrumentos, e sem falar que ele coloca a alma na voz, né? E não tem como se arrepiar. Eu botei até uma foto no centro aí, essa montagem foi o dia que a gente comemorou, né, uma grande data especial para o Messi e para movimentos lá no sítio, e eu joguei com o Messi Ribas, e, poxa, fazia tanto tempo que eu não jogava com o Ribas, e a gente parecia que estava em outra dimensão, né, porque o ambiente proporcionou isso, mas principalmente quem estava cantando ali, era realmente o Rogério. Então, cada música tem um significado emotivo, cada música tem um significado que eu posso contar uma história, cada música tem um significado que eu posso dar um aviso, um alerta. Então, o capoeira se desenvolve demais essa inteligência musical. Tendo, por exemplo, às vezes, uma pessoa que não tem, às vezes, muita facilidade no movimento, mas ela é gênia numa musical, eu preciso reorganizar isso na minha academia. Eu não posso valorizar só quem joga. Às vezes, quem toca, quem canta, tem que ser tão valorizado como quem tem a facilidade para amplitude de movimentos.
O Gardner, ele divide a inteligência emocional, que alguns já devem ter lido em outras literaturas, em duas inteligências. Uma é a inteligência intrapessoal, a outra é a inteligência interpessoal. Vamos voltar para a intrapessoal. Intrapessoal, esse prefixo na língua portuguesa, significa dentro, né? Quando a gente estuda, por exemplo, fisiologia, as unidades intracelulares, né? O que tem dentro da célula. Então, a inteligência intrapessoal, o que tem dentro de mim, né? As emoções que eu tento me controlar, relacionado a mim. Se eu controlo ódio, inveja, esses pensamentos negativos, eu não posso, por exemplo, como mestre, como educador, de repente eu briguei aqui em casa com a Vanessa e vou dar aula. E aí vou de mau humor. Não, quando eu entro na roda, quando eu entro na minha aula, na minha sala de aula, ou na quadra que eu dou aula, tem que ser um show, tem que ser um espetáculo. Os problemas ficam para fora, eu tenho que me controlar emocionalmente. O jogador de capoeira, ele é demais inteligente intrapessoal. Como é que eu tomo uma rasteira e vou querer revidar de qualquer jeito na hora? Não. Eu dou um sorriso, parabenizo aquele que me deu aquela rasteira, volto para o jogo, e se eu tiver oportunidade ali, eu já vou devolver, se não, lá na frente, num outro dia, num outro mês, num outro ano, sei lá, quando a gente se encontrar de novo. E aí, de repente, eu consigo reverter esse quadro. Eu tenho que ter esse controle, né? Saber lidar com essas situações. Se eu tenho um revés, e a capoeira, a volta do mundo, que é a volta que o mundo dá, ela ensina a volta da sua vida, né? Saber ganhar, saber perder faz parte. Ou a gente vai, por exemplo, ter algumas crianças que não têm essa oportunidade, que quando perde chora, ou a mãe não compra algo na loja de brinquedos, faz um escândalo no shopping. Então, eu preciso trabalhar com essas emoções. A inteligência interpessoal é relacionada ao outro, né? Olha o mestre cantando para o Claudinho aí um dia, né? Então, eu com o outro. A cultura africana, ela tem muito isso. Nossos ancestrais, tanto indígenas quanto afrodescendentes, eles sempre trabalhavam em roda, eles sempre tinham as atribuições, seja nas tabas, nas aldeias indígenas ou nos quilombos, cada um tinha uma atribuição. Então, o jogar com e não jogar contra o outro tem que ser proporcionado. Eu dependo do outro para ter até um bom combate na arte marcial. O cara não é o meu rival, ele é meu oponente. Por isso que nas artes marciais eu cumprimento, né? Reverencio no começo e no final do combate, quando entro no dojo, quando reverencio o árbitro ou o mestre ali. E o nosso mestre sempre nos ensinou a fazer a saudação para a bandeira, a saudação para o mestre, ou quando chega alguém a homenagear. Às vezes chegava gente de outras artes marciais e a gente sempre reverenciou, sem esperar das outras, né? Mas o outro não vai me homenagear. Não. Então, ele sempre provocou essa inteligência interpessoal. A partir do momento que eu toco o berimbau, e o berimbau, o gunga, contagia o médio, viola, os pandeiros, o agogô, o reco, o atabaque, as palmas das mãos e o couro, isso é inteligência interpessoal. A roda da capoeira cooperativa. A palma vai incentivar a gente a jogar mais, o couro forte também. A maneira da gente torcer na capoeira pelo outro é cantando e batendo palma. No futebol eu vou gritar, vou xingar o juiz, né? Eu não faço isso porque eu sou um pai muito educado, né? Amanhã o Marcos tem jogo, eu me controlo, né? Sou um simples mortal ali. Mas a gente vê a torcida como funciona. Na capoeira é mais agradável, eu canto, bato palma, às vezes a gente solta um grito para mexer, né? Então é do jeito de eu trabalhar essa inteligência interpessoal. Na inteligência pictórica, das pessoas que têm muita coordenação motora fina para trabalhar a questão do artesanato, da pintura, da escultura. Por exemplo, eu botei uma foto do meu primeiro mestre aí, que é o Fábio Fernandes de Moura, o Fabião. Se vocês depois ampliarem essa foto, você vai ver que ele está com um uniforme totalmente desconexo, que foi ele que fazia, ele pintava as próprias camisas. E ele pintava até as pedrinhas do berimbau, né? E ele tinha uma facilidade para pintura demais. As estampas da herança negra era ele que fazia. Mas
o capoeirista ele tem, às vezes, essa facilidade de trabalhar esse artesanato, né? Confeccionar o próprio instrumento, as estampas, ou até as explicações em desenhos. Eu posso trabalhar a capoeira com essa inteligência. Né? Se eu tiver no meu grupo uma pessoa que trabalha isso, que tem essa questão, né, do design, ou própria do grafite, é também inteligente quem tem essa facilidade. Como tem a inteligência naturalista, eu compreender qual é a matéria-prima do berimbau, do cachixi, do atabaque, entender que os meus ancestrais eram os que mais tinham inteligência naturalista. Por exemplo, um indígena, se ele se perde na selva, ele vai sobreviver tranquilamente. Ele sabe que determinada planta tem líquido, ele vai se hidratar, outra planta é venenosa. O negro tinha isso na África, né? Por que que hoje a gente tem muitos atletas no atletismo, tanto nas maratonas, principalmente nas maratonas, ou também corridas rasas, que descendem, que são afrodescendentes, né? Na África você tinha muitas distâncias, que eles iam buscar especiarias, subir morro, então davam quilômetros. Isso já está na genética, nas células brancas desses descendentes da África. Assim como as corridas rápidas, né? Fugir de uma fera como um leão. Então, o negro já tinha isso, tanto que eles criaram as fugas, e a criação da capoeira foram nas fugas. A mata rasteira, né? Na língua tupi-guarani, capoeira, e os quilombos que eram organizados de uma maneira estratégica. No cume, né? No alto do morro, eu tive a felicidade de ir lá no Parque Memorial Quilombo de Palmares, quando fui realizar uma capacitação para o governo alagoano, quando eles foram colocar capoeira nas escolas em 2009, 2010. Então, eu estive lá e o mestre Cláudio dos Palmares, o cara estudou o quilombo apenas 35 anos da vida dele. Ele era o responsável lá. Eu estive lá e foi emocionante entender, né, que tem o Mirante Norte, que você consegue enxergar até a divisa de Pernambuco, o Mirante Sul, e ficavam os guardas reais na cerca dos macacos, e aí Zumbi tinha uma casa que conseguia ver a aldeia inteira, porque era tipo um sobrado, toda feita de palha, e tinha a casa do Preto Velho para os rituais espirituais, tinha o tronco da gameleira para as oferendas. Meu, foi emocionante para mim, né, a afilhada do mestre Parada, a Manuela. Olha que curioso, foi os primeiros passos que ela deu sem o andador, foi lá. Sem querer, eu estava lá desligado, e aí a gente encostou a Manuela, que ela estava aprendendo a ficar em pé naquele período. Ela tinha mais ou menos uns 9 meses, se eu não me engano, 10 meses, não lembro. Aí a gente apoiou ela num tronco de gameleira, e aí o Cláudio começou a falar, explicar cada conceito dali daquela região, e a gente andou um pouquinho para ver outra árvore e deixamos a Manuela ali. Daqui a pouco, quem que está puxando a minha calça? Era ela deu os primeiros passos ali. Parece que aquela árvore transferiu uma energia para ela, porque quando a gente chegou nesse local, eu pedi para a Vanessa, para a Manuela e para o Bruno ficarem descalços, para sentir realmente essa energia. E é o que o mestre Parada está nos ensinando hoje, vivendo no sítio, né? Todo dia que ele fala, olha, poxa, hoje aconteceu isso, os animais, hoje eu cortei o mato e tal. Então, ele fala com emoção, porque a natureza devolve a ele tudo o que ele faz de cuidar da natureza, a natureza devolve a ele com oxigênio sadio, com uma energia positiva, com uma questão psicológica que ele desopila aí no sítio. E logo estaremos aí, né, em outubro. A inteligência linguística. Inteligência linguística é a inteligência da pessoa que tem boa oralidade, boa orientação. Eu me espelhei muito no mestre para poder ter os termos técnicos, a conversação, a conquista, né? Uma piada no momento certo. Quem tem facilidade, por exemplo, para idiomas, quem reconhece muitos tons e sons, tem essa inteligência linguística, né? O pastor tem muito isso, o marqueteiro, o cara que vende, olha, facas guinso, você corta a carne como corta o concreto, olha como corta esse poste, e corta a sua sogra também. Então o cara vende tudo, ele sabe vender, e te envolve de uma maneira que você vai lá e assina lá aquele carnê gigantesco, né? Então um cara que tem uma boa linguística. O mestre de capoeira ele precisa ter isso,
para conquistar os seus discípulos, para servir de exemplo. Não é só mestre dentro da roda, é fora, dando exemplos, entendendo que ele é espelho, envolvendo os valores humanos. Então tem que ter, e o mestre Parada sempre nos trabalhou, né? O Ribas vai lembrar bem, o Rogério vai lembrar bem, o próprio Paradinha vai lembrar bem que às vezes ele, dando uma palestra, a gente ia com ele na União Imperial, algum lugar, olha, mas quem vai explicar sobre a musicalidade da capoeira é o Rogério. Ele saía de cena, ele ia beber água, ele ia no banheiro e deixava a apresentação na nossa mão. Falei, nossa! Então ele já começava a ficar esperto. Mas quem vai falar da capoeira para criança é o Márcio. Eu, caramba, nem saí, aí se vira. Quem vai falar da capoeira e os conceitos históricos é o Ribas. E a gente já começava. E no final de cada roda, ele passava a palavra do mais novo para o mais velho. Então, toda roda a gente tinha que falar. Então, isso foi muito bem trabalhado por ele. Poxa vida, e a inteligência lógico-matemática, né? Será que tem a ver com a capoeira? Sim, pessoas que têm facilidade no cálculo, até na questão administrativa da academia, o mestre tocava nesse quesito, né? Ele falava, poxa, gente, a gente não está dando certo a academia, porque é um batizado só no final do ano, como é que eu vou pagar as contas, né? E no meio do ano, que muita gente vai embora, vai viajar, e o meu aluguel não vai viajar, a conta de água e de luz não vai viajar. Então, ele ensinou a gente, faz uns 6 meses, aumenta a quantidade de aulas, o pessoal está mais preparado de 6 em 6 meses. A questão de tudo isso, né? Mas eu vou além, né? Hoje eu acompanho um estudo na Escola de Educação Física da USP. Olha que curioso, pessoal. A inteligência lógico-matemática, ela está relacionada também na velocidade. E uma das velocidades que existe é a velocidade de reação. De acordo com o físico Isaac Newton, toda ação tem uma reação. E isso é treinável. Às vezes a gente vai assistir um jogo de futebol na televisão e o Galvão Bueno, burramente, desculpa a terminologia, ele fala assim, nossa, que reflexo do goleiro. Não é reflexo, é velocidade de reação. Porque aquele goleiro treinou demasiadamente para fazer aquele gesto motor. E nós, capoeiristas, quanto que a gente treina esquiva, negativa lateral, negativa de solo, cocorinha, resistência, e quanto que a gente treina para responder, né? A gente já faz esquiva e já responde. Olha que maravilhoso é a capoeira, por exemplo, um futebol, que o atleta tem que ter tomada de decisão, recebeu a bola, vai para o drible, vai devolver o passe, vai fazer profundidade, vai recuar, vai proteger. Isso todos os esportes coletivos e individuais, né? Eu tenho que ter essa velocidade de reação. Então, a lógico-matemática está presente nisso. Eles estão pesquisando pessoas que têm facilidade na linguagem matemática, se eles têm respostas rápidas para algumas atividades, e vem dando resultado, e vice-versa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tem realmente a ver com isso aí. E uma outra inteligência, essa inteligência, ela não está comprovada cientificamente ainda, que é a inteligência parapsíquica, a inteligência espiritual. Eu botei essa foto em homenagem ao mestre, porque a matriarca da família Parada, né, a dona Noêmia, é uma pessoa especial demais, né, e o Rogério a gente conversava muito, eu e o Rogério, sobre ela, né, ela tinha uma luz diferenciada e ela tinha essa questão, né, do sexto sentido, uma questão religiosa muito forte, né, e a gente abraçava ela, parece que ela limpava toda a nossa alma, né, a energia que estava dissipando de uma maneira negativa, ela limpava, né, e o mestre sempre se emocionava quando falava dela e servia de exemplo para a gente. A capoeira, na questão espiritual, a gente é um momento muito delicado, porque, infelizmente, ela ainda sofre um pouco de marginalização étnico-religiosa, porque muita gente indica que a capoeira tem muito a ver com o candomblé, com a umbanda, e, na verdade, a gente sabe que a capoeira tem um lado esportivo, seu lado cultural, educativo, e para aquele mestre que tem essa filosofia, ele pode levar de um lado espiritual. Mas, por exemplo, por que a gente faz o sinal da cruz? A gente é obrigado a fazer o sinal da cruz?
Na verdade, os escravizados eram obrigados a serem católicos apostólicos romanos e escondiam a sua religião, né, num santo que eles estavam fingindo que estavam rezando aquele santo, mas era um elemento da natureza que estava atrás daquela imagem. Então, eu mesmo, uma época que eu estava bem no começo da capoeira, eu juntava minhas mãos e fazia uma reverência de Meixo Sama, que era o líder messiânico. O Parada falou, não, você precisa fazer, você faz, se você é católico, você não é, não faz. Então era isso. Tem gente que risca o chão, então cada um. Mas trabalhar a inteligência espiritual nas aulas é trabalhar os valores humanos. O que adianta o indivíduo saber o Alcorão, o Evangelho, a Bíblia, ensinamentos de Buda, Mukhi Chokada, Seixonoye, ou o que seja, se ele não pratica, se ele não faz um vento para a sociedade. Então, na capoeira, a gente educa o que é sinceridade, o que é honestidade, o que é compaixão, o que é amizade, o que é cooperatividade, valores humanos que estão extintos na nossa sociedade. É o nosso fator de fazer tudo isso, principalmente o amor. Então, trabalhar o espírito é desenvolver o que os ensinamentos nos solicitam. Eu amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, eu vou jogar capoeira amando aquela pessoa. Eu não vou lá para quebrar ela, né? O Rogério estava falando sobre isso. Hoje em dia a capoeira está muito violenta, tem coisas que não tem a ver com a essência dela. Ela nasceu como uma luta. Sim, foi uma luta lá no passado, teve essa necessidade de ser uma luta. Hoje é um jogo que continua eficiente. O chute está rolando na direção da cabeça da pessoa. Mas eu não preciso aumentar uma velocidade para quem acha que não aguenta ou envolver uma agressividade desnecessária. Correto? E para fechar, eu queria só agradecer e dizer para vocês que a gente está trabalhando nessas instituições, que é a Unisanta, a Unimes, a UniBR. O projeto Capoeira Escola, que desenvolve essa metodologia, hoje está em 30 instituições, entre escolas particulares como Santa Cecília, Novos Caminhos, Átrio, Santa Inês, como organizações não governamentais como Lar das Moças Cegas, Escola de Educação Meimei, a Base, Grupo Amigo do Lar Pobre. E hoje eu faço parte, tenho uma filiação dentro da União das Federações de Capoeira do Brasil, que é uma liga brasileira que tem alguns mestres que eu gosto muito, entre eles o mestre Jean Pangolin, entre outros. E fui convidado para fazer parte do Conselho de Mestres da WCF, que é o World Capoeira Federation. O mestre Paulão, do Ceará, é o presidente, o mestre Boneco, entre outros, estão lá. E a gente é muito honrado em tentar começar a reorganizar essa questão da capoeira desportiva, mas também voltado para o educacional, que é a nossa linguagem. Mas tudo isso só poderia ser realizado se eu não tivesse, por exemplo, pessoas que eu me espelhei, como meus irmãos de roda da Movimentos, mas principalmente um mestre que eu devo a tudo ele, realmente o que é ser um cidadão, o que é ser um professor, um mestre. Se hoje a gente tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de amigos e alunos que gostam do nosso trabalho, é graças a pessoa que nasceu em 7 de agosto de 56, chamada Fábio Parada. Então, meu mestre, sabe o quanto eu amo o senhor e muito obrigado por tudo que o senhor sempre proporcionou para a gente. Eu fecho dizendo a grande expressão Ubuntu, para quem não lembra dessa história, um grande antropólogo foi visitar uma tribo africana e lá ele fez um experimento de deixar doces deliciosos a 30, 40 metros de distância, e falou, quem chegar primeiro, fica com os doces. Aquelas crianças africanas, todas deram as mãos e foram caminhando para dividir os doces entre elas. Então, Ubuntu, eu sou porque somos. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês aí. Salve, salve, mestre. Bacana, muito bom. Para quem não me conhece, quem chegou depois, eu sou o Contramestre Paradinha. Essa live tem um vínculo indireto com o Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Juiz de Fora, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais.
porque ela está vinculada ao objeto de estudo meu no doutorado, que é a capoeira nos ambientes virtuais. Meu orientador, o professor Carlos Reina, então, só para ficar registrado, eu gostaria de abrir para as perguntas, quem tiver alguma pergunta, mas eu queria deixar uma já. Mestre, sobre os cursos de capacitação, não sei se é essa de formação, que eu sei que o senhor implementa, como que tem previsão, alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, paradinha. Na verdade, a gente, graças mais uma vez, eu vou ser chato nisso, vocês desculpem, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe e com o meu mestre. Cara, graças a pessoas como o Mestre Parada, vou de novo beber da água do Mestre Ribas, o Rogerião. Olha, eu me espelhava um pouquinho em cada um. Eu não tenho a qualidade física que o Ribas tem. Eu não tenho a musicalidade que o Rogério tem, mas eu tentava me aproximar um pouquinho lá, né? Porque eles sempre foram espelhos, exemplos para mim. E eles sabem disso. Não é demagogia. Eu não preciso fazer campanha para eles. Eles não são candidatos nessa eleição. E não serão, porque eu sei que eles não gostam disso. Eu também não. A gente faz o nosso trabalho. Mas hoje a agenda está bem cheia, paradinha, graças a Deus. Eu estou já com uma agenda aí para alguns lugares, grupos de capoeira que estão me convidando para fazer algum tipo de fala. Para o começo do ano eu tenho uma ida para Pernambuco, lá no nosso irmão contra Mestre. Ele vai virar mestre, quer que eu esteja lá e vou dar uma palestra lá. Em março, poxa, eu fiquei muito emocionado, fui convidado para fazer a abertura do Berimbau de Ouro em Salvador, com essa mesma palestra que eu acabei de ministrar para vocês, das inteligências. Então, na verdade, assim, eu não tenho nenhum que será eu que vou organizar, né? Eu estou à vontade, quando qualquer irmão de roda quiser trocar um bate-papo, eu vou com o maior prazer para fazer para vocês. Uma coisa legal que a gente faz, que o mestre também nos ensinou, a gente tem uma fala para os professores e tem outra fala para os alunos, né? É uma linguagem diferente para diferenciar o estímulo. Então, eu estou à disposição, a gente tem temáticas que envolvem desde essa que vocês ouviram, como da questão da capoeira para pessoas com deficiência, da terceira idade, que foi hoje de manhã o tema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o mestre Curumim e outros, desde também o trabalho voltado para a capoeira infantil, capoeira dentro do currículo ou extracurricular. Então, a gente tem essas demandas também, da preparação física, porque a gente tem essa questão do treinamento desportivo. Eu estou andando demais com o Dilmar Pinto Guedes, e vocês sabem que o cara sabe pouco, né? Então, eu estou treinando lá na academia, estou assistindo coisas e eu estou valorizando essa questão também da preparação física. Eu acho que é um nicho de mercado interessante para a capoeira. Nós, como mestre de capoeira, darmos aulas, por exemplo, para atletas de futebol, de ginástica, de natação, porque é muita coordenação motora dinâmica, muita flexibilidade, né? Aquele Estélio Dantas que a gente leu, que era magnífico, ele fala, né, quanto mais flexibilidade, menos risco de lesão. Então, poxa vida, caramba, se a gente desse a mão, a capoeira acho que seria muito mais forte. Mais uma vez, eu te parabenizo, Paradinha, por você ser esse interlocutor. Então, a agenda está aberta aí, quem quiser trocar uma ideia, trocar experiências, maior prazer. Show, mestre. Muito obrigado. Passar a palavra para o nosso amigo mestre Paulo Elias. Fica à vontade, mestre. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Sim, muito prazer, mestre. Aqui também ruim aqui. Boa noite a todos e todas aí. Mais dar uma contribuição também. Eu também faço um trabalho um pouco, né? Realmente voltado também nessa área aí, né, das inteligências múltiplas. E eu acho que é interessante, né? Quando se discute isso, que a gente, assim, praticamente, eu pelo menos, é a primeira vez que eu estou ouvindo discutir isso dentro da capoeira, né? Apesar que a capoeira ela abrange, né? Todas essas inteligências, essas 9 inteligências, né? E quando o Gardner desenvolve, né, esse conceito, essa teoria lá nos anos 80, né? Até quebra essa coisa do QI, né? Porque realmente é quem tinha inteligência lógica e matemática que era o bambambam, né?
E aí, quando ele entra com essas 8 inteligências, né, as 7, depois descobre mais 2, né, inclusive essa que você falou da existencial, que ainda está, né, ainda tem esse problema aí, né? O pessoal está nessa dúvida aí de se existe ou não existe, né? E outra coisa também dentro disso, se você pega o público feminino, em alguma dessas inteligências, o público feminino supera o público masculino, né? Enquanto que em outras o masculino se dá bem e outras são equivalentes, né? Ainda tem esse outro lado também, né? Que em algumas delas, né, o público feminino leva vantagem em relação a isso. Por isso que é importante discutir isso, porque às vezes a mulher fica naquela coisa da capoeira de achar ser inferior, né? Em alguns, ou na maioria dos quesitos dentro da capoeira, principalmente, né? Mas quando você leva isso, a gente percebe, né? Isso esclarece bastante, até para a gente fazer um trabalho, né? Para o pessoal que tem interesse em estar buscando isso. Você começa a ver o público feminino também. Você pode estar explorando outras coisas com esse público, dentro dessas inteligências, e reforçando, né, algumas delas dentro disso. Eu, pelo menos, eu trabalho bastante isso com o público feminino, em algumas inteligências que eu sei que realmente elas se superam em relação a nós homens, né? Então, tem coisa que já é lá da era lá de trás, lá, entendeu? Então, aquilo ali já está meio que lá no DNA, lá, né? Tá joia? Só mais isso aí. Parabéns, entendeu? Valeu aí pela palestra aí. Maravilha, muito obrigado aí, mestre. A ideia mesmo é essa que você falou, não só da diferença de gênero, mas também de pessoas. Eu dei ênfase nesse estudo porque, como a gente começou a trabalhar com muito público com deficiências, e desde deficiência intelectual, com transtorno de espectro autista, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, depois deficiência física, ou seja, paralisia cerebral, amputação, AVC, deficiência visual, auditiva ou deficiência múltipla, a gente via que a sociedade menosprezava algumas dessas pessoas. E aí você começa a enxergar o aluno com outro olhar, e eu vou voltar a dar o exemplo de alguns que alguns conhecem, do Luiz Patrick. O César está aí, até ele que está dando aula agora para o Patrick, um aluno nosso que está lá no Lar das Nossas Cegas, e o Patrick, ele é cego e tem o autismo. E aí a gente conversando com os pais, fazendo uma anamnese, conhecendo um pouquinho do dia a dia, o Patrick, ele, assim como o Daniel é um aluno do Dinho hoje, foi aluno do Fabião, eles sabem a data do teu nascimento. Você fala, 15 de novembro de 78, aí ele fica assim, quarta-feira. Ué, chutou. Aí quando você vai lá no calendário de 1978, é quarta-feira. Então, e outros, ele canta, o Patrick canta pra caramba, samba, demais, toca vários instrumentos, e o corporal ele começou a adquirir, né? Como é que um cara cego faz peão de mão, né? Parada de mão, é demais. Então, quando a nomenclatura começa, em vez de ser portadores de necessidades especiais, e vira pessoa com deficiência, o que tem antes da deficiência? Pessoa. E é isso. Então, vem a pessoa antes da deficiência. E aí, essa questão da inteligência me abriu um leque até com os meus formados. Tem gente que não tem o tino capoeirista, digamos assim. Mas, caramba, tem uma didática para trabalhar com a educação infantil fenomenal. O cara não tem a didática, não tem o jogo, mas canta pra caramba, toca muito bem, é músico fora. Então, a capoeira ela é tão completa que cabe todo mundo. Cabe todo mundo. O cara não é possível, o cara deve ser bom em alguma coisa. Ele não é bom no birimbau, no agogô, não é bom no atabaque, não é bom em nada, é bom batendo palma, não, cantando, não é possível. Ele é bom na esquiva, não, ele é bom no chute, ele é bom na acrobacia, ele é bom no jogo de trocação, ele é bom na história. Então a capoeira tem leque de possibilidades que as inteligências me ajudaram a enxergar. Muito obrigado aí pela sua contribuição, mestre. Muito prazer em conhecê-lo. Salve, mestre. Mais uma pergunta minha aqui, né?
senhor sabe que eu estou na rede pública de ensino e eu também tenho alunos lá com diversas, não sei nem se o termo correto é esse, diversas necessidades especiais, né? E eu me sinto despreparado para esse tipo de aluno. A verdade é essa, né? Eu não tenho experiência de ensino de capoeira na educação básica, estou começando agora. E aí eu pergunto ao senhor se tem algum livro, alguma proposta de produção. Eu sei que o senhor tem muitos artigos, o senhor tem uma produção científica grande, mas se tem a ideia de colocar todos esses conhecimentos que o senhor narrou aqui na sua live num livro para que possa auxiliar aqueles que, como eu, estão tendo esse primeiro contato com esse público, com esses alunos. O microfone, mestre. Eu escrevi um livro, Paradinha, que é a dissertação do meu mestrado, só que eu ajeitei. É uma editora do exterior que fez uma proposta interessante, aí eu fiz, e chama Capoeira como ferramenta interdisciplinar nos anos do ensino fundamental. E eu acabou de sair agora há pouco esse outro livro aqui, vou tentar colocar para vocês. Esse livro é do Rafael Carvalho, mas eu escrevo um capítulo. Na verdade, esse capítulo é um capítulo muito longo, escreve um trio, que é eu, o Tchê e o Jean Pangolin. É um trio de ferro aí, que eu falei, caramba, os caras, né, me chamaram, vai pô. E eu falo exatamente da questão da capoeira para pessoas com deficiência. É um capítulo só. Mas, com certeza, infelizmente, a capoeira e a docência ela é muito mal valorizada. Então, a gente precisa dar muitas aulas para poder sobreviver. E o tempo que eu tenho livre, o tempo chama-se Vanessa, Marcos, Manuela. Nem Bruno mais, porque o Bruno está já em carreira solo, 21 anos, então, boa sorte, vai com Deus e criamos ele para isso, para o mundo. Então, eu realmente estou esperando essa valorização, já está acontecendo, né? Quando você faz um mestrado, por exemplo, a tua hora-aula, nossa, triplica, isso é gostoso, principalmente nas universidades. Mas ainda, por exemplo, hoje eu ainda dou 38 aulas semanais. 38 aulas semanais. Aula para criança, aula para adulto, pessoa com deficiência. E eu estou pegando a minha galera no cabresto, falo, vem assistir a minha aula, vem ver como é que eu lido, a prática de ensino, a didática, porque eu preciso passar a bola, né? Por exemplo, sexta-feira, eu tenho uma aula que é no colégio que o Marcos estuda, e ser professor é uma vantagem, porque você ganha 100% de bolsa. Meus filhos nunca pagaram escola, isso é maravilhoso, porque a escola é cara, é 2 contos, imagina, 3 filhos, R$ 2.000 cada um. E eu tenho 2 alunos com transtorno espectro autista, e outros 10 crianças super saudáveis, assim, é um trabalho, assim, que eu tenho que mergulhar. A aula rola, os movimentos, mas eu tenho que pegar um, pegar outro, e quando eu estou pegando um, o outro está com uma assistente tentando mexer no que eu dei de educativo, a galera que sabe fazer sozinha, eu estou de longe, isso fulano, isso ciclano, eu sei o nome de todos os meus alunos. Eu tenho, sei lá, quantos na faculdade, eu sei de todos, é um trabalho árduo, mas chama atenção isso. Então, eu estou tentando me reorganizar para condensar isso em livros para cada tipo de público. Já tenho mais ou menos isso organizado no computador, mas falta realmente o tempo para enviar para edição isso tudo mais. Show de bola, mestre. Nosso amigo contramestre Flecha, fica à vontade, Flecha. Acho que está com o microfone aí, Flecha, por favor. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, a pergunta: quais as vantagens e desvantagens da psicomotora na capoeira feminina, né? E que poderia fazer para melhorar? Se acaso a gente sentir uma dificuldade, eu tenho algumas meninas aqui, né? Ministro aula, e fiquei curioso, né? Para saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer
né, que traga alguma vantagem. É só isso. Beleza, Flecha. Primeiro, obrigado aí a pergunta. Bem, olha, na verdade, assim, o que a gente sabe de estudo é que o cérebro das mulheres é aproximadamente 10% menor do que os homens. Porém, ela possui muito mais sinapses, muito mais conexões, mais comunicação entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Né? Então, vão ter coisas que as mulheres aprendem com mais facilidade e os homens outros. Na questão fisiológica, aí o Rogerião também pode reforçar esse papo, porque a gente sempre falou sobre isso. O homem ele costuma ter um trabalho de força com mais facilidade. Porém, a mulher costuma ter mais flexibilidade, né? A genética da mulher já tem uma predisposição para ter filhos, né? Deus já faz a gente dessa maneira. Então, você vai ter alguns fatores que favorecem, por exemplo, o jogo da capoeira. Quem viu a Sandrinha e a Angélica jogar é um exemplo vivo, né, de mulher que tinha velocidade, tinha também força, por que não? E tinha alguns movimentos que tinham mais facilidade que, às vezes, alguns outros homens que não possuíam. Mas outros elementos que a capoeira tinha, os homens, de repente, prevaleciam. É uma questão mais fisiológica da natureza do que mesmo psicológica ou mental. A gente sabe também, por exemplo, que o ambiente da capoeira sempre foi um ambiente meio gerofóbico, meio machista. É uma arte marcial, né? E sempre foi feito mais por homens. Quando no Gonzaga, o mestre Parada, por exemplo, vamos falar para a nossa realidade, que a gente viveu, que a gente conhece de história, começa a mudar um pouco a didática da aula, coloca espelho na parede, colchonete, um alongamento, uma parte física antes. Às vezes ele coloca uma música diferente, um Gilberto Gil. Poxa, a mulherada começa, poxa, que legal essa ginástica brasileira, essa capoeira. E aí o Messi pode falar com mais segurança quantas mulheres começaram a praticar nos primeiros anos que ele começou a inserir isso aí. Então, para não me prolongar mais, Flecha, eu vejo que as vantagens podem ser, por exemplo, na questão da flexibilidade, na questão da mobilidade, muitas vezes, devido à sua genética. Agora, o homem, a desvantagem vai ser mais na questão da força, às vezes da resistência muscular localizada, mas hoje a gente tem mecanismos para poder equacionar isso, né? A ciência avançou muito, a medicina também, a gente consegue hoje ter mulheres mais fortes, mais resistentes e os homens também mais flexíveis. Beleza? Gratidão. Excelente. Salve, salve. Batemos 1 hora. Parece que foi mais, porque foi muito intenso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Salve, salve, mestre. Paulo Elias, pode falar, por favor. Uma das coisas que eu, pelo menos, eu tenho muita dúvida, aí, no caso, você já trabalha mais diretamente com isso, você tem, assim, uma previsão, vamos colocar assim, entendeu? De futuramente desse tipo de trabalho ser desenvolvido por um público maior de capoeirista, disso chegar. Estou pegando como exemplo, assim, igual a atividade que o mestre Gilvan faz, igual tipo a capoterapia, né? É uma das coisas ali que eu percebo que entra bastante coisa ali algumas coisas da inteligência múltipla, né? E assim, não sei se eles têm consciência, assim, se têm noção disso, né? Se eles têm noção disso. E muitas das vezes o trabalho que, por exemplo, a maioria do pessoal da capoeira desenvolve, muitas das vezes eu acho que a gente está dentro de vários conceitos hoje desenvolvidos pela ciência, né? Estudos, né? E você pega a neurociência, pode colocar neurociência, PNL, né? Você pode colocar vários outros estudos que a capoeira ela trabalha com tudo isso. O grande problema é que o capoeirista não tem noção disso. Como abordar isso,
ou como explicitar, ou como está trazendo isso, igual no caso você está trazendo aí. Você está entendendo? Porque eu acho que a partir do momento que eu entendo aquilo que eu estou fazendo, eu consigo, né, transpor isso, expressar isso, né, dentro de mim, eu acho que fica muito mais fácil. Eu acho que isso é um pouco mais complicado. Um grande problema assim, que a gente tem no meio capoeirístico é justamente isso. Porque, igual você estava citando, né, no caso do mestre Parada, em relação aos trabalhos que ele vinha desenvolvendo ao longo do tempo, que você foi observando, né, dentro desse processo das inteligências múltiplas aí. Mas você vê, assim, o que dá a entender que dentro do que ele desenvolvia ali é algo que realmente será que ele tinha noção realmente disso? Dessa forma que você está colocando? É isso que eu Amor, pergunto. Entendeu? Será que futuramente os capoeiristas realmente eles vão ter essa noção do trabalho que eles desenvolvem dentro desses conceitos? Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Eu entendi assim, quando você Entendeu? fala a respeito do. Mas você deu o exemplo do mestre Gilvan, né, se a gente pudesse propagar. Olha, vou ser muito sincero, cara. A gente está à disposição para trocar qualquer experiência com qualquer irmão de roda, porque a gente sempre aprende muito com qualquer colega, mas eu não tenho nenhum anseio assim disso virar uma, uma franquia, sabe, que nem os caras fazem. Tem algumas coisas que eu não concordo muito, eu sou um pouco chato nisso, eu acho que tem algumas questões que às vezes você perde um pouco da essência. Pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém, né? Nem manter a ética. Mas, assim, a gente está aqui à disposição para, eventualmente, fazer uma dinâmica, um bate-papo, mas eu acho que nem o nosso trabalho aí, o Capoeira Escola, Capoeira para Todos, na região metropolitana, ela está em 30 instituições. Mas eu nunca deslumbrei, olha, quero estar em 100, bater uma meta. Não, as coisas foram acontecendo, né? Foram tendo convites, um fala para o outro. Eu nunca fiz nada. Para você ter uma ideia, a gente foi fazer um site agora, que um aluno meu ficou pegando no meu pé e está rolando lá, o capoeiraescola.com.br. Mas nossa, mais eles, a galera que faz, assim. Eu acho que eu sou só um instrumento de contribuir tudo que a capoeira me fez, transmitir para o próximo. Eu entendo que ela é uma ferramenta de cidadania. Então, assim, eu não vejo essa questão. Seria bacana a gente ver mais pessoas, claro, mas eu não sei nem se eu tenho, ou se eu quero isso para mim, porque eu sou um cara que, poxa, eu deslumbro estar acompanhando minha família, eu quero, sabe, ter um momento que eu não é aposentar da capoeira, eu não quero tanta responsabilidade, não. Eu vejo o mestre Gilvan se matando, tadinho. O quanto lugar que ele vai para lá, para cá, isso acontece com a Abadá, com sua Suassuna. Nossa, eu não deslumbro nada disso. Eu acho que o mestre Sombra perdeu essa oportunidade, porque a Senzala hoje está no mundo inteiro, mas ele não teve, acho que talvez alguém ao lado para ter uma organização, né, para valorizar cada peça que ele tinha ali na Senzala. É uma discussão eterna minha, do Ribas, do Rogério, do Gasparado, que poderia ser uma potência. Se é que eu entendi, se quiser comparar com o trabalho do mestre Gilvan, só para ver se é isso mais ou menos. Salve, salve, mestre. Agora passar a palavra para o nosso amigo irmão Bento, de Divinópolis, aqui de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Deixa eu abrir aqui. Opa, boa noite. Assim, né, o Paradinha me convidou, estava aqui em cima da hora, estava aqui, até que no meu porão aqui, e a princípio eu não achei muito. Estava aqui mexendo aqui. Tá bom, né? Vamos. Capoeira, vamos ver. E me surpreendeu muito, positivamente falando, porque é uma coisa que a gente faz sem ter um embasamento teórico e sem ter nem, às vezes, algum tipo de conversa, né? Então, semana passada, inclusive, né, eu sou professor de educação física,
também, da rede estadual e da rede municipal aqui de Divinópolis. E eu dei aula teórica de capoeira, né? E os meninos perguntam, a gente vai conversando. Aí a capoeira é luta, é dança, né? A gente dá a minha visão, né? Que a capoeira é o que você fizer dela, né? Se você quiser que ela seja uma luta, é uma luta, ela nasceu de luta, né? O escravo não dançava com feitor para fugir, né? Mas hoje em dia, assim, ela é tão grande que quando a gente pensa nessas inteligências, né? Nessas múltiplas inteligências, o que, se eu entendi, né? O que o mestre Paulo Elis quis dizer nas duas intervenções dele, e é uma coisa que eu queria, né, agradecer até, por isso que eu levantei a mão, é de ter mais situações dessa que nos dê embasamento para poder ter a intencionalidade de fazer a coisa. Porque fazer a coisa a gente faz. A gente ensina a cantar, a gente ensina a tocar palma, bater palma, entrar na roda, prestar atenção no jogo, manter a distância, calcular a distância, isso tudo a gente faz. Mas a gente faz porque foi o jeito que a gente aprendeu. E vai seguindo aquilo. Quando a gente começa a aumentar o nosso baú de conhecimento aqui e pensar que o aluno, às vezes, ele pode ser, não é bom numa coisa, mas pode ser bom na outra, não é? Olhar a inteligência que ele tem, o quanto que ele pode render na capoeira, a nossa intenção muda. Então, a gente, quando põe a intenção na coisa, de pensar nessa situação que é a inteligência, as várias inteligências emocional, e essas todas as 9 aí que a gente, né, que nós conversamos hoje, inclusive essa a última, né, que eu achei muito interessante também, que é espiritual, né, porque às vezes, né, minha avó falava comigo, e aqui também tem muito problema, a capoeira é coisa de macumba, de umbanda, né? A capoeira, sim, ela não tem religião, quem tem religião é o capoeirista, né? A capoeira, a roda de capoeira é a vida. Lá dentro você vale o que você dá conta de fazer. Se você começar a inventar coisa lá dentro, você vai apanhar. Se você souber fazer o que você sabe fazer bem feito, você se garante ali no seu e tá bom. Então, quando o professor tem a intenção, a intencionalidade, e começa a trabalhar essas múltiplas inteligências dentro da aula, eu acho que muda o ato pedagógico. Vira uma coisa que é o que a capoeira pode ser hoje em dia. Não aquela coisa discriminada, aquela coisa que era do Código Penal, não. É um mecanismo educacional gigante, que às vezes o professor está dando aula e ele dá aula do que ele aprendeu e fica repetindo, não é que esteja errado, né? Repetir o que ele aprendeu. Mas quando ele repete aquilo e coloca, além disso, bagagem nova que ele vai aprendendo, e a intenção de colocar e despertar no aluno que ele pode ser muita coisa, sendo só, por exemplo, uma pessoa que toca instrumento, ele pode ser muito, só sendo, não só, né? Mas ser principalmente uma pessoa que compõe, ele gosta de compor, compõe música, ele pode ser muito bom nisso. Né? A gente já trabalhou com criança com deficiente, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Uma coisa que o menino faz ali é ótimo para ele. Né? Eu gostaria de agradecer, desculpe se eu não consegui falar aqui tudo aqui, porque foi uma live assim, muito boa e nós precisamos disso. Às vezes, o capoeirista que eu vejo, ele é... Inclusive aqui né, em Divinópolis, quando eu vim para cá, em 2000, tinha muita rixa entre os grupos, né? Capoeirista treinando para bater em capoeirista, uma coisa que não consigo entrar na minha cabeça. Eu sei que existe grupo inimigo de grupo, capoeirista brigando para pegar capoeirista. Não é o que está aqui dentro de mim, mas é o que tem, né? E aí eu fui pensando naquilo, aí eu voltei para a capoeira aqui, encontrei um grupo aqui nosso, aqui do Contramestre Herê, nós estamos aqui nessa luta, mas quando a gente só de olhar aquilo ali, é prática, é treinar martelo, o cara faz, eu entro de martelo, o cara faz, eu entro de martelo, o cara faz, eu entro de melu, e começa a estudar história, estudar o que eu posso fazer de melhor para o aluno, como é que o aluno pode ser melhor, como é que ele vai render, como é que ele vai ser uma pessoa melhor na vida dele,
que é o que a capoeira, para mim, né? É formar a pessoa, assim, criar condições para a pessoa se desenvolver no que ela quer, porque a capoeira, né? O que a pessoa quiser fazer, a capoeira ajuda ela a ser, né? Se ela quer um grupo, se ela quer bater, ela vai procurar um grupo para ensinar a bater. Se ela quiser ser uma pessoa que toca, que canta, que quer fazer tudo, ela vai procurar um grupo onde ela se sinta bem, onde ela tem um objetivo que ela quer e vai, né? E eu vejo isso, que tem muito capoeirista que não quer estudar, não quer treinar, não quer ler, não treinar, assim, né? Não quer treinar, pegar o livro e ler, assistir live e ver. E a gente, às vezes, eles mandam aqui para nós, né? O link do vídeo, a gente repassa, não vou ficar vendo isso não, né? Vamos para a academia treinar. Gente, mas isso aqui também é treino, não é? Às vezes é muito mais importante assim, você ter a intencionalidade de fazer a coisa do que chegar lá e ficar treinando meia lua de compasso o tempo todo. Né? Porque o mais importante que eu vejo para mim é o que está aqui dentro de mim. Que meia lua de compasso todo mundo dá. Não é? O importante é eu olhar para o cara e, às vezes, saber que, como eu sei que tem alguém, que tem sempre alguém que é pior do que eu sou melhor que alguém, eu sou melhor que alguém em cantar, sou melhor em alguém do que bater palma, em tocar instrumento, em fazer golpe, em fazer floreio, eu sou melhor que muita gente nisso, mas tem muita gente que é muito melhor que eu, então vai ter alguém que vai ser mais rápido que eu, tem alguém que vai me pegar a hora que ele quiser, tem alguém que eu vou fazer o máximo que eu vou conseguir para ele vai só brincar comigo, vai me pegar a hora que quiser. Então, só ter o trem aqui na minha frente. Assim, o que eu vejo importante é porque a gente vai ficando velho, né? Esse mês passado, né? Em agosto eu fiz 50 anos e eu falo com o meu professor, né? E quando ele começou a fazer capoeira, eu já tinha 500 anos de capoeira, mas eu parei, falei assim, ô Herê, é uma semana treinando, 2 semanas de remédio. Não aguento, não. A minha coluna vai para o espaço aqui, mas a gente vai. Na hora que está na roda, hoje de manhã teve roda na rua, a gente jogou lá. Mas tem hora que não aguenta, não. Vamos cantar, vamos tocar instrumento, vamos ficar lá. Né? E eu vejo que isso faz muita falta para o capoeira. Ele estudar, ele ter um conhecimento da onde a capoeira veio, como é que ela está, mas para onde que ela pode ir. E acho que muitos mestres não têm acesso a esse tipo de live, igual foi hoje, a esses cursos, e não consegue passar isso para os alunos, porque não tem muito acesso, ou não consegue, né? E aí fica difícil. Por isso que eu gostaria, né, de agradecer ao Paradinha, ele fica me chamando de mestre, pode parar, não gosto, né? Não é que eu não gosto, mas é porque mestre é forte demais. E não tem problema não, viu, Paradinha? Agradecer a sua fala, mestre Márcio, e sempre que tiver, né, eu me coloco aqui para estar presente, para participar, né, e porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né, ele, na verdade, ele aumenta a sua capacidade de dar aula, então, de ser o que um professor tem que ser, né, é um transmissor de conhecimento, mas um transmissor de vida, né, que a capoeira é. Queria agradecer a todos vocês, viu, Paradinho, também, por ter lembrado de mim nessa live, e eu achei muito bom. Muito obrigado, e desculpe se eu me alonguei demais aqui, mas muito obrigado. Salve. Tá tranquilo. Vou passar a palavra para o mestre Paulo Elias, só para a gente encerrar essa fase, e aí nós vamos fazer as considerações finais. Estamos fechando aqui com 1h20. Mestre, pode ficar à vontade, por favor. Só para dar uma reforçada no que o Hernani acabou de falar aí, sobre essa questão de alguém ter... Algum faz uma coisa, outro faz outra, outro faz bom nisso, outro é bom naquilo, né? Eu, por exemplo, como eu vim das artes marciais, né, caí de paraquedas na capoeira, né, uma coisa que eu me apaixonei e estou nela até hoje, né? Só que é uma coisa que a gente observa. Até hoje, eu trabalho com luta de contato, né? Os meninos disputam campeonatos, aquelas coisas todas, direto, estou sempre viajando, direto, disputando campeonato. E o que a gente observa nesse meio do capoeira, assim, que quando ele fala a questão do cara ter que estudar mais, pesquisar mais, essas coisas todas, tem
a riqueza que tem a capoeira, e o que o capoeirista muitas das vezes não percebe isso, né? Aí eu não estou generalizando, né? Estou falando de um determinado número, né, de capoeiristas, que poderia ser muito melhor, né? É justamente isso, porque a capoeira, a gente percebe que ela é mal explorada e mal treinada. Né? Uma coisa assim, meia boca, né? A maioria das vezes o cara, chega um momento que o cara acomoda e vai empurrando com a barriga. A gente percebe um pouco isso. Então tem outras coisas que podem ser trabalhadas dentro da capoeira, por exemplo, igual essa questão aí das inteligências múltiplas, essa é uma delas, né? Que abre outros campos, né? Para que a pessoa possa estar pesquisando. E existe um ditado chinês que diz o seguinte, né? Todo defeito, né, tem uma qualidade, assim como toda qualidade tem um defeito. Então tem como você, né, inverter, né? Você não precisa muito realmente estar se preocupando com esse defeito, mas você pode pegar esse defeito e neutralizar ele, né? Porque você não é bom numa coisa, mas você pode compensar na outra. É mais essa contribuição nesse sentido. Mais uma vez, parabenizando aí o mestre Márcio aí pela live aí. Salve, salve. Então, eu vou fazer meus agradecimentos aqui, passar para o mestre Márcio e para o mestre Parada fazer o fechamento da live. Essa é aquele tipo de live que nós temos que pegar e transcrever e fazer uma apostila para que a gente possa estudá-la novamente, né? Depois eu vou disponibilizar ela no canal. E é aquela coisa que você tem que rever, tem que refletir, para você refletir sobre a sua prática, né? Igual eu falei na live anterior, né? Tudo que nós estamos passando aqui tem uma objetividade, né? Tem uma intencionalidade, que é provocar mudanças e poder ajudar quem trabalha com capoeira nas suas mais diversas áreas. Então, agradecer a presença de todos, né? Só fazer uma ressalva aqui, o irmão Bento foi um dos fundadores dos Abelê Capoeira, junto com o mestre Aron, lá em 1993, só para deixar registrado aqui, para quem não conhece. Mestre Márcio, fica à vontade, por favor. Muito obrigado, sou seu fã. Ah, que isso, é recíproco aí, meu querido. Cada um tem o seu, como o mestre fala, o seu dom, né? Você tem vários para nos ensinar, e eu só tenho que agradecer a tua gentileza, a tua generosidade. Assim como eu falei, sou muito fã do Rogério, estou ansioso para o tema que ele vai abordar. É um amigo de verdade, um irmão que eu, né, sempre tive no meu coração e me falava cada situação, cada gesto, sempre torceu por mim de verdade, né? E claro que devido à correria a gente não está tão próximo, mas ele sabe que ele está sempre nas minhas orações, ele, a Fátima, né? Assim como o Ribas, que, né, eu sou suspeito a falar mesmo de coração, a gente não se conhecia tanto assim, né? Quando o mestre me adotou. E, putz, quando a gente se encontrou mesmo e a gente um abriu o coração para o outro, foi mágico. Só de eu lembrar aquele dia foi de arrepiar na academia dele. E, infelizmente, como, né, eu disse, a correria nos afastou, mas ele sabe que eu sempre oro muito por ele, pela Lua, né, por toda a capoeira santista que eu admiro demais. E, né, assim como todos os irmãos que estão aí, eu vi que o André está aí, também foi um grande irmão. Tem um pessoal aí também do Capoeira Escola que chegaram e depois saíram. E a galera de Minas aí que são muito carinhosos, muito obrigado. Estou esperando o convite do Paradinha, que ele falou que eu vou um dia para ir. Vou ficar uma semana, dar todas as aulas dele aí na escola. E aí eu vou conhecer vocês aí, vou comer um queijinho mineiro e um doce de leite, hein? Doce de leite eu não vou perdoar, que é o tchan de vocês aí. Mas vai ser um prazer aí estar com vocês. E não podia deixar de falar mais uma vez, né? O Fábio Parada é o cara que a gente sempre quis ser, né? Eu, o Ribas, o Rogério, caramba, quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara, falar igual ele, ter o mesmo óculos BL igual ele, né? A gente brinca, às vezes a gente se encontrar todo mundo de BL, puta, é muito engraçado quando a gente faz isso. Eu, o Ribas, o Messi Parado, o Rogério, os outros. Mas ele é esse paizão para todos nós, né? Papo sério, papo direto, papo família, quando tem que puxar a orelha, puxa, quando tem que elogiar, ele rasga elogio, é bom bonito ver ele falar da gente, né? Ele se emociona, e não é por isso que ele é, né, meu padrinho de casamento. Hoje estou fazendo 12 anos, hein? E casado hoje já.
A mulher tá até o cara feio me olhando, olha, como é que é? Vamos jantar ou não vamos? Mas brincadeira à parte, mestre, muito obrigado. Coração, a Movimentos é esse sucesso que é, né, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, em Santos, Itanhaém, onde a gente leva. E eu sempre, né, nunca deixei de usar, né, olha aqui, ó, esse aqui é um casaco do Capoeira Escola, mas ó, tá aqui sempre o logo, eu vou sempre levar para a minha vida toda e para os meus formados. É um pelos pequenos gestos de gratidão, né? E como a dona Dalva falava, que você era fã dela, é difícil reproduzir, né? A gratidão nos aproxima de Deus. Obrigado, meu mestre. Salve, salve. Obrigadão, mestre. Parabéns. Obrigado, Márcio. Mestre Parada, por favor. Rapaz, é live da emoção, né? Primeiro, agradecer ao Márcio aí pelo... Chamamos, ele vem com a palestra dele, o conhecimento dele hoje é de excelência, né? E eu fico feliz, cara. Eu sempre me falo, pô, Parada, vamos lá, vamos voltar para dar aula e tal, mas hoje eu posso olhar para o céu e falar, missão cumprida, né? Porque eu tenho, a princípio, tudo que eu pensei para a capoeira hoje está me representando, vamos dizer assim, né? O que diz respeito à educação, você na parte literária, o Ribas na parte mais marcial, que é muito legal, o Rogério com esse talento incrível da música, dos instrumentos, o Eduardo na sua organização fora do país, o Elias com toda aquela mentira, vai com tudo. E eu fico muito feliz, assim, eu, como educador, como professor, né? Mestre, eu também acho que é uma palavra muito, muito forte, né? E quando eu vou dar aula lá no convento, né? São 4 irmãs que tem lá, que são 3 indianas e uma italiana, né? E eu tenho que ficar me policiando e às vezes eu converso no particular com elas no que eu estou dando, né? Quando eu levo o atabaque, o pandeiro, o birimbau, eu vejo que elas ficam observando de longe. Eu tenho essa missão de falar de onde veio o atabaque, né? De onde veio o birimbau, tal, a gente deixar bem bacaninha, né? Porque no início da aula a gente já reza o Pai Nosso, olha que engraçado, né? E isso me deixa muito feliz, cara. Nem sei por quê, mas quando eu entro lá para dar aula, elas estão com aquelas vestes, né, de irmã, me recebem com um sorriso, eu tenho que prestar muita atenção, porque elas falam muito enrolado, né, em português. E é engraçado que nas minhas aulas eu tenho dado assim, um pouquinho de cada discípulo, vamos dizer assim, da Movimentos, né? Uma parte assim legal do Márcio, uma parte mais marcial do Ribas. Quando eu entro na música, eu busco um pouquinho do Rogério. E, cara, é uma emoção incrível, né? E quando eu estou cantando, quando estou dando aula, eu fico pensando, caramba, 47 anos eu pratico a capoeira, né, cara? E eu ainda me emociono, né, com essa movimentação toda, né? E acho que é uma coisa de Deus mesmo, assim, dele ter me colocado na capoeira e, né, depois montar academia e começar a ter esses amigos, né, que foi chegando, né? Então, nos dias de hoje, eu agradeço todos os dias, né, das amizades que a capoeira me proporcionou, né? A capoeira na minha vida está em terceiro plano hoje. Já foi em primeiro plano. Meu primeiro plano são meus amigos que eu constituí dentro da prática da capoeira, como eu tenho hoje, né? E eu fico muito feliz de ver cada um que passou na Movimento ter o seu trabalho de excelência, né?
E essas lives é uma oportunidade também do mundo capoeirístico, né, vamos dizer assim, conhecer cada um. Por isso que eu faço questão de convidar cada um para entenderem essa frase que é do Bisteca, né, do Zé Luiz, que é nossa, né, da expressão, como é que é mesmo? Que agora que é emoção, na senzala são várias expressões de um mesmo rosto. É do Zé Luiz, é o Bisteca que falou a primeira vez, né? E assim, cara, é só emoção, é engraçado, né? E a capoeira proporciona isso. E esse todo conhecimento que nós temos, eu acho que, assim, falando da minha pessoa, é ser vigilante nas pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Como os professores, os mestres, né? E lá na frente eu tive a oportunidade de ter o mestre Zinzato como meu primeiro mestre, assim, de me ensinar muitas coisas de horário, né? Eu tive dentro do quartel cabos, sargentos, soldados, oficiais incríveis de estar observando as coisas boas que eu podia trazer para a minha vida, né? Depois da faculdade, como Neuza, como o próprio amigo Dilmar, um que eu encontro aqui no Aras de vez em quando, que é o professor Ronald, incrível, incrível. Então, hoje são meus amigos, professor Godofredo, né? Eu acho que eu aprendi, na minha vida pregressa, de observar, de ser vigilante nas pessoas, nos anjos que nos rodeiam, né? E hoje, vivendo aqui, na chácara, é uma coisa muito legal que eu aprendi, que quando você planta uma árvore, você corta o mato, você cuida dos patos, das galinhas, você está cuidando das coisas de Deus. E essas coisas que você cuida, elas vêm na tua vida com uma coisa muito boa. Então, acho que esse esforço que a gente teve de manter a movimento, com a ajuda de todos vocês, essas coisas boas nós estamos colhendo hoje, que é muito legal. E respeitando cada um na sua casinha, né? Que cada um tem o seu talento. E eu fico muito feliz por ter ajudado a aguçar esse talento de cada um, né? Porque a gente ensina, né? Eu sempre aprendi que nós somos o arco e nossos alunos são as flechas, né? Então, o que a gente faz? Direciona, impulsiona como o meu filho, como minha filha, né? Impulsiona e dá um caminho. Agora, o que ele vai fazer com isso? É individual, é uma coisa individual. Como a gente falava na segurança do trabalho, os EPIs estão aí, né? Você usa se você quiser. Tem o óculos de segurança, o capacete, o protetor auricular, né? Tem tudo. E nós temos livre-arbítrio, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Nós temos livre-arbítrio. Então, você pode passar sinal vermelho? Claro que passa. Só que olha a multa, hein? Né? Então, esse livre-arbítrio é muito legal. Então, Márcio, parabéns, estamos juntos. Caramba, muito gostoso aprender com você. Eu sempre falo, eu não posso deixar de hoje registrar, né? Que se eu tivesse que trabalhar com especial, trabalhar na educação, eu teria que fazer um estágio aí com você de 2, 3 anos para poder fazer a iniciação. E realmente você hoje é um cara que tem muita propriedade, o seu trabalho é de excelência. A gente fica muito orgulhoso de compartilhar com você esse teu sucesso, né? E esse teu pensamento é bom colocar em prática. Eu estou mesmo nessa live tua aí. Eu tenho falado não, tenho aprendido a falar não, porque eu tenho que ficar aqui, cuidar dos meus bichos, cuidar da minha esposa, que hoje é a minha missão, fazer minha mulher mais feliz do que eu posso fazer. Essa hoje é a minha missão. Meu filho está encaminhado, minha filha, meus netos, né? Vocês estão super encaminhados, mas hoje minha missão é cuidar aqui da natureza que Deus me deu, é minha esposa, é minha companheira, né? Essa é a minha missão hoje. Então, muito obrigado. Logo, logo teremos o Ribas. O Rogério já está escrevendo lá, que eu vi ele com a canetinha lá, já escrevendo, a palestra dele. E agradeço a todos por compartilhar, né, de
a capoeira é muito legal, de fazer amigos, né? E o Paradinha tem proporcionado isso com a galera do Juiz de Fora. Então, fazer o intercâmbio, né? Vocês vão vir para a praia e nós vamos para aí comer o queijo, lá, esse negócio todo aí, né? Verdade. Legal. Então, muito obrigado, Paradinha, muito obrigado a todos pela atenção. Desculpa a emoção. Ver minha mãe, falar da minha mãe é incrível, né? Mas vamos com tudo. Em homenagem às nossas mães, nós nos tornamos homens, multiplicando todo o conhecimento e amor que ela nos deu a vida toda, e claro que ela continua nos olhando, com certeza. Vocês podem ter certeza que a mamãe está sempre do nosso lado. Pode ter certeza disso. Eu tenho essa certeza, e posso falar isso com vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Vamos com tudo. Salve, salve. Legal. Boa noite a todos e todas. Então, nossa live está encerrada. Um abraço. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. salve Muito obrigado. capoeira. Valeu, um abração. Valeu, boa noite. Tchau. Valeu, Marcião, parabéns aí. Obrigado, irmão. Show de bola.